Pessoal, sejam muito bem-vindos a o primeiro teste, não é o primeiro episódio que ainda vai sair no futuro. Esse aqui é o primeiro teste. Ontem a gente tentou gravar e deu errado. Vou botar logo aqui a verdade na mesa, sem bater na mesa para o microfone não pegar. A gente tentou gravar e eu comecei dizendo que tinha 20% de chance de dar certo e realmente deu errado. Só que hoje eu tô achando que tá 51%. A gente já colocou aqui uma lâmpada bonita aqui atrás. O Samurai vai já revelar aí. O estúdio tá bem legal. Só tem uma gambiarra, mas tem que ter uma gambiarra para fazer funcionar. O resto tá bem direitinho. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Esse cara faz parte da Coder, ele é um sócio da Coder. Somos nós dois que tocamos a empresa. Toda a parte dos bastidores, do back-end da empresa é com esse cara, embora ele não entenda nada de back-end, ele entende de RH, de financeiro, de outras coisas, né, que é a área que eu não entendo. Eu sou o front, ele é o back, e hoje eu tô aqui com meu amigo Cid, mais conhecido como Cid. Vou deixar aí o nome aí em suspense para não gerar nenhum estresse, mas ele tá aqui comigo hoje. Eu queria que ele se apresentasse, olhando para a câmera, falando com o pessoal, disso, né? Falando com o pessoal, e a gente vai tocar aqui um papo mais descontraído. Hoje o objetivo é a gente testar aqui o estúdio. Se você tá vendo é porque o teste deu certo, e em breve a gente vai ter aí vários episódios de podcast muito legais, inclusive com convidados, mas aí eu quero que o Cid se apresente agora. Legal. Bom, pessoal, meu nome é Cidrac, mas Cid é o nome, digamos assim, mais carinhoso que os amigos mais próximos, o pessoal da família me chama, né? Até porque Cidrac é um nome muito pesado, né? Pesado, tipo assim, como é seu nome? Cidrac. Então, acho que Cid acaba sendo menorzinho, mais bonitinho, mais fácil de chamar, né? Mas até as pessoas perguntam, mas por que Cidrac, né? Rapaz, meu pai quis, eu não tive a opção de voto naquela época, né? Inclusive a minha mãe, Léo, ela queria que eu me chamasse André. Então, se você quiser me chamar de Dedé, acho que tá valendo, entendeu? Não sabia, não. Essa é a novidade. Essa é nova, né? Pois minha mãe queria que eu me chamasse André. Então, pessoal, para mim, primeiro é um privilégio estar aqui com vocês hoje, é um privilégio estar dividindo esse espaço aqui com o Léo. O Léo, como falou, eu sou sócio dele, e para mim é um privilégio ser sócio do Léo, porque antes de sócio, a gente já era amigo, e esse é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Rapaz, deixa eu só falar aqui rapidinho, a gente se conheceu tocando, né? Uhum. A gente tocava junto. E eu sou um músico medíocre para baixo, né? Do meio para baixo. E o Cid já é um músico para cima, né? Porque ele não estuda muito, mas ele tem um tino musical muito grande. Aí, de vez em quando, a gente ia para os ensaios, e o único que estava sabendo tocar as músicas era ele. E o resto da galera não tinha estudado, estava aprendendo na hora. Peraí, qual é a nota, qual é o tom? Ninguém sabia nada. Aí esse cara aí era brabo, viu? Teve uma vez que ele colocou a chinela em cima do teclado, né? O próximo que desafinar leva uma chinelada. Pra tu ver como o homem é brabo. Aí tem que ser esse cara pra ter pulso na empresa, já que eu sou mais cabeça good guy, né? Você é o cara good guy, com certeza. Eu não gosto de dar carão, não. Mas o Cid é bom. Mas aqui na Coder, uma das grandes vantagens é que a gente tem um clima muito leve, né? Mesmo com o pessoal, é sempre um clima de descontração, bem tranquilo. Então, raramente a gente precisa ativar o modo Cid ou o modo Cidrac aí de ser, né? E o Cidrac é bruto. O Cidrac é bruto, o Cid é tranquilo, né? Mas 90% é Cid, e tem uns 10% das vezes que o Cidrac tem que vir em cena aí. E em relação ao nome dele, tem uma história engraçada. A gente mora mais ou menos perto, e eu fui lá no condomínio dele pra gente fazer alguma coisa, eu não lembro. Aí eu cheguei pra casa do Cidrac, aí o segurança, ok, eu vou ligar lá pro seu Cidrac, não sei o que, e ligou lá. Aí uns 10 minutos, não, 1 minuto e pouco depois, eu olhei pro cara e disse assim, rapaz, com o nome desse só tem um, né? Aí ele olhou pro crachá dele e tinha escrito Francisco. Ele, não entendeu o que... Eu acho que eu demorei pra fazer a piada, porque demorou 1 minuto e pouco, o cara associou que eu tava falando do nome dele, entendeu? Ele olhou, Francisco, valeu. Eu também não tentei explicar, não, o cara era segurança, né? Não dá pra... Cara, agora com o nome desse, assim, eu tava brincando com o meu nome, mas só quem tem um nome desse para saber o quanto sofre, né? Uhum. Eu falei que eu não tinha poder de voto quando era criança, né? Mas um menino
criança, Aham. no interior do Ceará, no colégio, vocês podem imaginar quanto bullying eu sofri, né? Então era Sidraque, era o nome mais bonito que eu tinha, né? Porque tinha Sidrácula, tinha Mandrake, tinha Morcegão, e aí ia, né? Tipo assim, todas as... Os desdobramentos, Todos, né? todos os desdobramentos vinham aí junto com o meu nome, né? E tu falou aí da questão do meu nome, eu lembrei de uma outra história também, que é até engraçado, né? Eu trabalhava muito viajando, né? E às vezes, toda semana eu ficava em 2 hotéis diferentes, às vezes eu chegava e a pessoa perguntava, como é o nome do senhor? Eu, Sidraque. Ela, não, o seu nome mesmo. Eu falei, Sidraque é o meu nome. Aí ela falava assim, bonito o seu nome. Aí eu olhava pra cara dela assim, não minta não, viu? Você não tá achando bonito coisa nenhuma, né? Mas é isso, gente. Eu queria só me apresentar rapidinho. Eu sou casado, eu tenho uma mulher maravilhosa chamada Lena, tenho uma filha maravilhosa chamada Fernanda, de 14 anos. Beijo pra vocês. E a minha experiência é muito na área comercial. Eu trabalhei 21 anos numa multinacional, trabalhando mais na área comercial, mas interagindo com diversas áreas, né, de marketing, enfim. Eu acho que, apesar de eu não ser da área de tecnologia, talvez a minha expertise, ela vai ajudar muito em algum momento a convergir com os interesses dos nossos alunos, dos nossos amigos que nos seguem aqui no YouTube, porque se tem uma coisa que eu conheço muito bem é falar sobre relação de trabalho. Eu sei o que é trabalhar com gestão ruim, com gestão boa, com equipe de alta performance, com equipe de alta performance, com equipe ruim, com equipe boa. E eu acho que assim, todos aqui vão passar por algum momento em alguma interação em equipe, em trabalho, então a gente acaba falando sempre de empresa, então acho que em algum momento, eu acho que a minha expertise, eu acho que vai convergir aí com o nosso papo de tecnologia para falar de relação de trabalho, né? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa que a gente se completa, né? Tem coisa que eu não gosto, que tu já gosta de fazer, né? Como é o front e o back, né? Pra Total. funcionar tem que... Só não é o Debi Lloyd, né? O Debi Lloyd não. Cara, aproveitando, a gente falou que isso aqui ia ser um teste. Certo. Mas a gente poderia fazer esse teste aqui como sendo um esquenta. Esquenta de quê? Eu acho que o pessoal aqui do YouTube deve estar lembrado que a gente fez uma pesquisa lá atrás, né, pedindo para o pessoal mandar para a gente aquilo que as pessoas gostariam de perguntar para ti, né, para entender sobre mercado de trabalho, transição de carreira, sobre tecnologias e outras curiosidades que elas tinham, né, de ti, né, que é um cara que tem uma admiração aí de muita gente, né. E a gente poderia fazer um esquenta disso, né? Eu poderia te fazer algumas perguntas e até matar, digamos assim, uma vontade que eu sempre tive, que era de te entrevistar. Então, eu poderia fazer essa entrevista aqui e a gente fazer esse bate-bola aqui. Que tal a gente experimentar? Beleza. Então, no teste aqui tá valendo tudo, né? Então, pronto. Se vai sair ou não, já é outra coisa. Aproveitando, pessoal. O Léo, eu sempre brigava com o Léo por causa disso. E hoje quem vai fazer o pedido especial sou eu. Curte aqui embaixo, coloca o seu joinha, compartilha. Quanto mais você compartilha e você curte, mais você ajuda, e a gente está fazendo esse trabalho para vocês. Então, quanto mais você nos ajudar, isso vai nos motivar a fazer ainda melhor para vocês. Eu lembro, viu, dessa questão de curtir, né, e de colocar comentário. Era nas primeiras aulas, assim, nas lives, né? A minha esposa, que não tem nada a ver da área de tecnologia, né? Chegava e aula maravilhosa, não sei o quê. Não tá entendendo nada. Tá lá só para poder fazer a muvuca, né? Fazer o movimento. Mas pode fazer as perguntas aí que a gente vai entrar agora nesse teste aqui valendo. Então vamos lá. Bom, antes da gente falar de programação, acho que tem uma curiosidade que as pessoas têm, eu queria, antes de a gente falar sobre a parte técnica e relacionada à tecnologia, eu queria fazer perguntas de cunho pessoal mesmo, até para as pessoas te conhecerem, né, melhor, né, entender um pouco sobre da tua vida, né. Então, eu queria falar antes de programação, eu queria que você falasse um pouquinho de ti, daquilo que você gosta de fazer, da tua relação, família, enfim, como tu organiza o teu tempo. Então, fica à vontade aí. Eu sou um cara muito tranquilo, assim, né, de relacionamento. Eu posso dizer, né, é meio estranho dizer isso, mas eu não lembro de ter me magoado com uma pessoa até hoje na minha vida. Eu acho que é uma coisa estranha, né? Até por um tempo eu me questionava, será que eu gosto, me importo? Porque mesmo que aconteça algumas coisas ruins, né, eu sou um cara que não levo muito pro lado pessoal e não fico muito magoado. Então, nesse aspecto, eu sou um cara muito de boa, né? Eu sou um cara muito família também. Hoje eu estou tentando não me fechar no sentido de ficar só eu
e a minha família, mas de trazer muita gente para minha casa, né? Então, hoje tem sido um movimento muito legal, já tem acontecido há alguns anos, de receber gente, porque eu entendo que nós temos um chamado, e esse chamado tem a ver com impactar a vida de pessoas, né? Não só no mundo social, e principalmente em redes sociais, eu sou um cara antissocial, porque eu quase nunca entro no Instagram, eu não entro no LinkedIn, eu não entro no Facebook, eu só entro basicamente no YouTube para assistir conteúdo e a minha média de tempo no Instagram, uma curiosidade aí, é 1 minuto por dia. Rapaz, parabéns. Pois é, 1 minuto por dia. Então, às vezes eu entro um dia, gasto 5 minutos, aí fica 1 minuto por semana, digamos assim, né? Arredondando para cima, que eu acho que talvez nem o zero tenha. Mas, nesse sentido, eu acabo não me conectando muito. Twitter, eu nunca gostei de usar e não uso até hoje. Eu sei que tem muita confusão lá e os devs estão muito por lá, mas eu acabo não usando tanto. Mas no sentido humano falando, né, eu gosto de socializar e isso tem sido uma prática. Por exemplo, há 2 dias atrás a gente recebeu aqui em casa 20 pessoas, né, e foi muito legal influenciar pessoas, influenciar outros casais mais novos. Já tenho 13 anos de casado, Nossa. Fiz semana passada, né, tenho 2 filhos, né, a Rebeca e o Guigui, e a gente tem muito cuidado de ser presente na vida deles e tal, né? E não deixar que essa loucura de rede social e tudo muito tecnológico influencie negativamente a vida dos meus pequenos. Então a gente tem esse cuidado. Uma prática que a gente tem tido ultimamente, que não é uma prática antiga, mas que já tem tido algumas semanas aí com êxito, é o jantar em família. Essa questão da mesa, né? Tá todo mundo junto. E é legal porque a mesa é mais larga. E como a mesa é mais larga, eles não conseguem se chutar, entendeu? Entre si. Então fica um do lado do outro e fica menos estressante a janta. Mas basicamente é isso. Eu sou cristão, né? Então a vida em igreja, em comunidade, para mim também é uma coisa muito importante. E de vez em quando eu gosto de tocar. Eu toco, às vezes, teclado e às vezes violão na igreja. Mas o meu chamado mesmo é ensino. O que eu gosto de fazer é ensinar. Mesmo na igreja eu gosto de ensinar, e fora da igreja é o meu ganha-pão e ensinar é a minha paixão. Tá na cara, você é um grande professor mesmo. Léo, tem uma outra coisa que talvez as pessoas não saibam e que é uma coisa, que é uma experiência de vida que eu acho que você poderia compartilhar também, é que você tem um filho autista, né? O Guigui, né, ou o Guilherme, né, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, de ter um filho autista, como foi para você receber, por exemplo, o diagnóstico dele quando foi diagnosticado com autismo e como foi esse momento em família, né? Uhum. Até porque na época você tinha muitas demandas de trabalho, né? Eu lembro que tu estava num momento de transição também, de carreira, onde tu estava saindo do teu trabalho lá numa empresa pública, né, e vindo para montar a Coda, e isso aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Então, como foi esse momento para ti? Eu lembro, inclusive, que o primeiro teste de gravação que a gente fez, tu me ajudou, inclusive, né? No primeiro teste de gravação, foi um teste que o Guigui tinha 3 meses, né? Tu lembra que a gente estava lá e tal. Foi muito, muito próximo mesmo, assim, a questão do diagnóstico. A gente conseguiu esse diagnóstico cedo, com 1 ano e 10 meses, mais ou menos. É uma média baixa para a realidade do Brasil, né? Porque normalmente os pais demoram um pouco mais. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo em relação à questão do autismo, a gente leva de uma forma bem tranquila, nem sempre foi assim, principalmente a minha esposa sofria muito, né, pela questão do atraso e tal, de comportamento. O Guigui é uma criança super amorosa, ele gosta de dar beijo, gosta de abraçar, né, mas ele tem muita dificuldade na fala, vai completar 8 anos, em breve, acho que na próxima semana, ele completa 8 anos, e ele não fala ainda. Ele fala algumas coisas, né? Por exemplo, chocolate, ele fala, cheirinho, ele gosta que a gente dê um beijo nele, aí ele fala, ele pede. Mas uma coisa que eu aprendi é não romantizar, né? No sentido, porque às vezes a pessoa romantiza dizendo, meu filho é autista, olha como ele ama de uma forma diferente. Eu gostaria muito que ele tivesse os mesmos comportamentos de uma criança típica, né? Já que ele tem um comportamento atípico, não é um comportamento normal. Mas a gente tem muitos casais, né, que sofrem muito, né, nessa questão do autismo.
depois que tem um filho autista, desestabiliza e tal. Então, no nosso caso, não. A gente sempre teve um casamento muito tranquilo, muito sem briga. Tem as confusões, né, de qualquer Todo casamento casal, tem, né? mas a gente leva isso muito de boa, assim, né? O Guigui é uma bênção, um amor, né, pra gente, mas a gente tá lutando para que ele consiga se desenvolver e ele faz as terapias dele lá, mas é uma figura. Já apareceu em alguns vídeos da Coder, mais lá atrás, mas sem dúvida é uma experiência que sensibiliza a gente para entender as dores, né, como um todo, né, porque uma certa dor, né, você ter um filho assim, mas no dia a dia, hoje a gente já leva de uma forma muito natural, tranquila, muito natural. A gente tem uma filhinha, né, a Rebeca, que não tem nenhuma, tipo, ela não é autista, é típica, né, e também é uma figura, né, muito legal. Para a gente foi um refrigério ter uma criança que fale, que interaja e tal, e que ajude o irmão mais velho. Ela tem 4 anos, mas é super mandona, né? Gosta de mandar nele, e ele obedece porque ela é mais brava, né? Assim, mais brava lá. Mas, de qualquer forma, é uma experiência, digamos assim, que me tornou mais sensível, né? Para a dor e as limitações, entender que existem muitos cenários, muitas coisas que fogem ao nosso controle, e a gente precisa aprender a viver com essas coisas, ser grato em todos os momentos, entendeu? Muito massa. Você só esqueceu de falar de um membro da família, né? A Magali? A Magali, né? A Magali tem a minha esposa, a Larice, né? E a Magali, que é a nossa Golden Retriever, né? Ela sofre muito porque os meninos às vezes fazem ela de cavalo, né? Montam em cima dela. E de vez em quando rolam umas puxadas de rabo, principalmente o Guilherme, que é mais forte, né? Ele pensa que tá numa vaquejada. Numa vaquejada, né? Que é coisa aqui do Nordeste. Mas, mas eles interagem muito com ela. E a gente comprou muito porque os meninos têm muita energia, né? E ela também tem muita energia, e tem hora que no final da tarde, normalmente, a loucura tá instaurada, né? Correndo para um lado e para o outro e tal. E esse movimento é muito legal, assim. E inclusive a Magali apareceu num vídeo recente aí, falando sobre português e inglês, né? No começo ali tá eu e a Letícia, e ela apareceu e ficou legal pra caramba. Muito bom. Bom, saindo um pouco da tua história pessoal e agora partindo um pouco pro profissional, como é que começou a tua história com programação? Eu fiz uma cadeira na faculdade de engenharia elétrica, né, de algoritmos, e nessa cadeira eu me apaixonei pela área, e aí eu só queria estudar isso, né, só que não dava para estudar só isso, né, porque tinha muita cadeira de física e matemática. Basicamente, o que eu lembro assim da faculdade da engenharia é muita física e matemática o tempo todo. Tem uma cadeira de química, teve uma cadeira de sistemas operacionais que foi optativa, que eu quis fazer, porque era da computação, cadeira de algoritmo, mas o resto era basicamente matemática, e tem algumas cadeiras também específicas, né? Instalações elétricas e tal. Mas a faculdade se foi um peso, assim. Eu, durante muito tempo, tive muitos sonhos, né, pesadelos de que se eu não resolvesse um problema de lógica matemático, né, eu morreria. Então tinha um tempo normalmente curto, né? E aí ou tu resolve ou tu morre. E aí a faculdade gerou esse tipo de trauma. E aí a cadeira de algoritmo foi tipo assim, uma luz, caramba, é isso aqui que eu quero fazer. Mas eu lembro que tu contou uma história uma vez pra mim relacionada com o teu irmão. Que tu ia pra engenharia, eles não venham pra cá não, vai pra outro lado, porque teu irmão é engenheiro, né? Não, meu irmão é arquiteto. Arquiteto, desculpa. Meu irmão é arquiteto e tem uma construtora. E eu queria fazer engenharia civil, porque, tipo assim, cara, meu irmão tem uma construtora, eu vou trabalhar com ele. Então já tá garantido. Mas eu também não sabia exatamente o que eu queria. Ele disse assim, Léo, a engenharia civil não é uma área tão boa, faz uma área relacionada com tecnologia, porque o futuro é a tecnologia e tal. Tem muito campo para engenharia civil e tal, mas eu acho que você vai se dar melhor te conhecendo na parte de tecnologia. E foi legal, foi uma decisão acertada, porque realmente eu gosto muito de tecnologia, e hoje a gente percebe que a quantidade de vagas, né, e eu gosto de pensar o seguinte, você é um engenheiro civil,
você está limitado ao território nacional, digamos assim. Você não vai ser um engenheiro civil nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, porque é uma profissão regulamentada. Uhum. Mas quando você é da área de tecnologia, o mundo Tá aberto, né? o mundo está aberto para você fazer o que você quiser. Então, nesse aspecto foi muito acertado. E a cadeira me apaixonou. Aí eu comprei um livro, né, para aprender programação e acabei desistindo depois, porque eu tentei colocar o carro na frente dos bois, né? Tentei fazer um exemplo que eu não estava preparado. E é tão engraçado como tem coisas que são simples e óbvias, mas em determinados momentos a gente se fecha de uma determinada forma com um objetivo que não é o principal e a gente acaba se frustrando e isso gera uma desistência. Inclusive eu gravei um vídeo rápido para o Instagram falando sobre isso, né? Eu perdi quase 3 anos na minha jornada como programador, porque eu tentei fazer uma coisa simples, que é óbvia para mim hoje, mas eu não estava preparado na época, e em vez de simplesmente, ok, eu não consegui, eu vou voltar para o livro e vou estudando página a página. E eu poderia, paralelamente à engenharia, estudar programação e terminar a faculdade já como um programador maduro, digamos assim, né? Mas não foi o caso que aconteceu. Eu desisti e só voltei a programar depois, porque eu consegui uma vaga de estágio no desenvolvimento. Não porque eu sabia desenvolvimento, mas porque eu era bom em infraestrutura, né? Sabia mexer com muita coisa de infraestrutura. E aí o meu chefe, eu pedi para ele, e aí ele disse assim, tá certo. Eu quero que você trabalhe meu expediente na parte de infra, fazendo o que você já faz, e à tarde eu vou deixar você desenvolver. E aí foi quando eu tive a oportunidade de entrar na área de programação, quase já na formatura. E para tu ver como a faculdade foi traumática, no último semestre eu estava querendo desistir, estava querendo sair da faculdade, no 9º semestre. Isso na engenharia. Na engenharia. Saindo do 9º indo para o 10º, eu estava querendo desistir. E foi engraçado, a minha última disciplina na faculdade, eu estava para me formar e eu tinha que fazer a prova antes por causa da formatura, da colação de grau. O professor, eu fiz a prova, entreguei, né? E o professor, tá bom, daqui a meia hora eu volto com a nota. Aí ele voltou e disse assim, reprovaram, os dois. Era eu e um amigo meu que estavam se formando. E aí eu já baixei a cabeça e se eu reprovasse, eu só poderia fazer a disciplina 1 ano depois, porque ela não era semestral, ela era anual. E era oferecida anualmente. Aí eu meio que desisti. Caramba, vou passar 1 ano sem fazer nada e vou ter que fazer essa disciplina sozinho no próximo ano. Aí a gente subiu para corrigir. Ele disse assim, professor, eu quero ver o que foi que eu errei. Aí subimos os dois. O cara não tinha corrigido a prova. Caramba. Quando a gente começou a confrontar, ele disse, não, tá certo. Esse aqui tá certo, ok. Aí foi corrigindo, ele tipo quis lá da cabeça dele dar uma nota para reprovar. Então tinha essa... Além da faculdade ser barra pesada, tinha alguns professores que não eram tão amigáveis assim, entendeu? Rapaz, então o mundo tava contra você, né? Não, mas até que foi tranquilo, assim. Mas é bem puxado. Você pega uma faculdade de engenharia elétrica numa universidade federal, né? Cálculo por cima de cálculo, pesado pra caramba, e você gosta de outra coisa, então foi um tempo de alguns pesadelos aí, mas depois que eu saí deu tudo certo. Aí eu fiz depois o mestrado, né, na computação, e foi bem mais tranquilo. Ou seja, nada de relação com engenharia depois da formatura, né? Eu nem tirei o CREA, nunca fui atrás do conselho para tirar o CREA, ou seja, eu não gastei 1 hora de tempo de trabalho realmente na minha área de engenharia. Perguntar para minha esposa aqui, ela vai logo dizer que eu não troco as lâmpadas daqui de casa. Eu acredito. Mas agora a engenharia me ensinou uma coisa muito boa, né? Que é a questão de se virar. Tipo assim, ninguém vai atrás de você, ninguém quer saber se você está estudando ou não. E as provas normalmente são mais difíceis do que o que o professor dá na sala de aula. Ou você se vira ou você se vira. Ou vai embora ou se vira, entendeu? Então, nesse sentido de correr atrás, se virar, raciocínio, né, de ser autodidata, a faculdade me ensinou muito nisso aí, entendeu? Uhum. Então, hoje, olhando para trás, eu não me arrependo, mas se eu voltasse no tempo, eu faria computação, provavelmente. Massa. E essa questão do ensino, quando é que apareceu para ti? O ensino apareceu
por acaso, porque eu queria tirar uma certificação Java, era SCB, não, Business Component, SCBCD, que era Sun Certified Business Component Developer, que era uma certificação nova, tinha saído uma tecnologia chamada JB3 na época, que substituía uma tecnologia bem mais complicada, que era JB 2.1. Era a mesma tecnologia, uma versão nova e tinha tido uma mudança considerável. A prova era uma prova recente, tinha saído há poucos meses, tipo 2, 3 meses. Só tinha um livro em inglês. E aí eu estava querendo estudar essa tecnologia para tirar as certificações, né? Já tinha tirado 2 e queria tirar a terceira. E aí eu pensei, cara, a melhor forma de me motivar para estudar é colocar uma pressão, colocar um prazo. E aí eu perguntei para o meu chefe, ele mandou um e-mail perguntando, pessoal, a gente está pensando em migrar de AJB2 para 3, a gente tem muito problema, o que é que vocês acham? Mandou para uma lista de arquitetos lá. Eu não lembro exatamente, eu era novo assim, era começo da minha carreira como programador, mas rapidamente eu era meio abusado, assim, não no sentido de ser uma pessoa chata, mas de dar minha opinião, de perguntar, de tentar entender, eu era muito interessado, então eu perguntava para quem era mais... Você era muito curioso, né? Era curioso e isso acabava me colocando em posições de líder técnico, mesmo não sendo tão experiente assim. E aí eu mandei um e-mail para ele, né, dei um reply só para ele, disse, eu posso dar um curso JB3, nunca tinha dado curso nem de linguagem de programação, já peguei uma tecnologia mais avançada. Mas na engenharia, por exemplo, tu ensinava alguma coisa assim ou Não. Foi a partir da programação, veio essa vontade de ensinar e deu certo? Não era nenhuma vontade de ensinar, era mais eu querendo colocar pressão para eu tirar a certificação e também porque a empresa pagava um valor por hora aula além do salário normal. Uhum. Então era um acréscimo legal. Então se eu desse uma semana de aula, eu ganhava tipo R$1.000 a mais no salário, entendeu? Alguma coisa assim. Aí ia ser legal também, né? Aí eu coloquei, ele falou, tu precisa de... Aí ele mandou, cara, legal, a gente vai abrir uma série de turmas e a gente vai querer fomentar novos instrutores. Agora me dê um prazo. Aí rapaz, 4 semanas, um mês eu desenrolo. Eu tinha que ler um livro... Que nunca tinha visto na vida, o assunto. Eu nunca tinha visto o assunto na vida, era um livro de 400 páginas em inglês. E aí eu tinha que fazer o planejamento do curso e ministrar a aula. Aí, beleza, eu comecei a ler. Só que durante 3 das 4 semanas, eu comecei a preparar o material. Só que tudo que eu estava fazendo, muito parecido com as coisas do livro, só que fazendo as minhas adaptações e tal. Mas chegou com 3 semanas, nenhum exemplo funcionava. 0. Tudo dava errado. E aí eu me lembro até que eu briguei com a Larice. E lembrando aí da faculdade de engenharia. E aquele pensamento, vai morrer. Vai morrer daqui a uma semana, né? Eu só lembrei agora de uma história de um... Sempre em trabalho tem aquele cara que é mais... O pessoal é mais perturbado, assim, né? Uhum. Aí tinha um cara que dizia, dia 18 tá chegando. Só falava isso. Ele era bem estranho, né? Dia 18 tá chegando, meu amigo, dia 16 tava todo mundo pedindo férias, pelo amor de Deus, eu não quero estar aqui dia 18 não. Homem-bomba. Aí mas não aconteceu nada não, mas o pessoal ficou preocupado, mas é outra história, né? Mas vamos voltar aqui. E aí, eu me lembro que eu briguei com a Larice, porque eu cheguei lá, tava mexendo no computador e nada funcionando, estressado pra caramba. Eu lembro que eu tava com uma imagem muito clara de pegar a CPU, né, o gabinete e jogar pela janela, né? E aí ela chegou, oi, não sei o quê. E aí eu fui meio bruto, assim, a gente até discutiu. A gente era namorado na época. Mas foi o que aconteceu. Dessa vez, eu acho que eu fiz o que era correto a ser feito. Se recolhe a sua insignificância, né? E volta para a página 1 do livro. Então, todos os exemplos estavam mais ou menos feitos, os slides estavam feitos e tal. E aí eu voltei para a página 1 do livro. Comecei a ler. Folhear algumas coisas, tipo assim, acho que não é aqui. Fui passando, né? História não sei de quê, passando, até que eu caí numa frase. Né? Eu lembro até hoje mais ou menos o conteúdo da frase, né? Que essa tecnologia é muito baseada num conceito chamado injeção de dependência.
E a injeção de dependência vai funcionar em cima de coisas que são gerenciadas. Isso aqui é só uma viagem técnica aqui. Só que eu estava tentando fazer tudo que estava sendo dito, só que num objeto que não era gerenciado. E aí, quando eu coloquei o objeto para ser gerenciado, entendi que tinha que ser a partir de um objeto gerenciado, tudo passou a funcionar. Então, tudo que eu tinha feito nas 3 semanas serviu. Então, já tinha um planejamento bem legal. E aí, quando eu dei o curso, foi legal porque eu fiz um DVD com um site, né? E aí, quando eu colocava o DVD no computador, né? Abria um site com os exemplos, aí tinha os códigos escritos, tinha os slides, tinha vídeos e tal que eu gravei depois, né? Na semana. E aí, quando eu cheguei e dei o curso, cara, e aí eu não sabia que eu gostava de ensinar, mas eu acho que o cara que gosta de ensinar, ele acaba fazendo isso de forma natural. Então, eu fui fazendo tudo com muito esmero e cuidado e tal. E aí, quando eu cheguei lá, dei o curso e mostrei, ó, pessoal, agora todo mundo vai receber um DVD com todos os exemplos. Eu fiz do meu bolso lá, paguei os DVDs Muito legal. Eu gravei, né? Passei um tempão para gravar o DVD lá. Aí eu gravei, entreguei para cada um. Aí a galera pirou lá, porque foi muito didático, assim, né? Era uma tecnologia que eu estava aprendendo, então eu estava muito fresco na minha cabeça os problemas, né? As pegadinhas e tal, né? O que é um EJB stateless? Não guarda estado, tem uma pegadinha aí. Aí eu ia trazendo isso, a galera, caraca, é isso. E aí foi muito bom. Aí teve um cara especificamente, o Paulo, que mandou lá um e-mail gigante dizendo, pessoal, todo mundo precisa fazer o curso do Léo, foi o melhor curso que eu fiz aqui na empresa, blá, blá, blá. E aí fez lá uma propaganda danada, né? Eu não pedi para ele fazer, mas ele fez. E aí depois já teve uma segunda turma, e aí quando eu dei umas 2 ou 3 turmas na empresa, aí eu tentei dar aula fora. E aí era começo de casamento, tinha que dar aula de manhã, de tarde, de noite, né? Fim de semana. Então eu dava 9 horas de aula no fim de semana, no sábado. Só no sábado era 9 horas, com 1 hora de intervalo, e na semana eu dava aula até 10 da noite. E aí eu comecei a dar aula e comecei a gostar muito dessa interação com o aluno. Eu sempre gostei de brincar, mas era engraçado. No começo, nas minhas primeiras turmas presenciais, eu dava carona na galera. Colocava chinelo em cima da mesa? Não, eu colocava chinelo não, mas eu ficava indignado, porque de uma semana para outra, eu fazia as perguntas e o pessoal não sabia, entendeu? Eu falei, pessoal, eu expliquei isso várias vezes, vamos lá, de novo. Aí vocês não estão estudando, vocês não estão assistindo às aulas. Eu gravava um monte de aula, né, no DVD e dava pra galera e tal. Nessa época eu não editava as aulas, era tudo ou nada, né? Eu até contei já algumas vezes que eu estava gravando o vídeo, quando estava chegando no final, minha mãe abria a porta. Meu filho, isso aqui é uma bananada, né? Aquele bem alto, né? Pra estourar mesmo aqui no gravador. E aí mãe, pelo amor de Deus, mãe. Eu tô terminando aqui a gravação, desculpa. Porra, agora traga a bananada, né? Que já atrapalhou. Mas foi assim, e é uma coisa que eu tenho paixão. Inclusive, é engraçado, muitas vezes minha esposa estava indo me deixar na faculdade para dar aula, e eu ia ensinando ela no caminho, entendeu? Aí Larissa, eu vou te ensinar aqui os pilares da orientação ao objeto. Ela, não, pelo amor de Deus, eu não quero saber disso, não. Vai aprender. A gente tem aqui meia hora até chegar lá na faculdade e tu vai escutando. Mas é uma paixão que eu tenho, entendeu? Então eu gosto de ensinar, e foi aí que eu descobri. Mas não foi algo que eu sabia antes, eu só soube depois que eu comecei. Massa, Léo, cara. Para mim é muito claro o dom que você tem para o ensino, né? E isso eu vejo nas nossas atividades dentro da empresa, quando a gente está em reunião e às vezes você ensinando coisas que são básicas, né? Que são básicas para os meninos. Então, e às vezes a gente não entende de cara, tu vai explicar de novo ali, tu arruma uma outra forma de explicar para tornar aquilo de forma clara para todo mundo, né? Então, isso realmente é muito, muito massa em ti. E agora indo um pouquinho para Coder, né? Para o pessoal entender um pouco essa transição aí de como a Coder nasceu, eu queria que tu falasse um pouco disso. Como é que foi essa transição de tu sair de uma empresa que tu era um servidor público e aí tomou a decisão de criar a Coder
e sair daquele emprego que era, entre aspas, estável para muitos, né? Mas que você resolveu empreender? O processo nunca é tão claro quando você está dentro dele, né? Tipo assim, mais ou menos, eu acho que talvez 2012, 2011, eu comprei um domínio chamado Aulas de Programação, já dava aula presencial e tinha o desejo de montar uma escola online, né? Uma escola de aulas online. E esse domínio ficou engavetado, eu comprei, paguei tipo 5 anos logo, e essa ideia ficou engavetada mais ou menos uns 3, 4 anos, foi quando eu lancei um canal no YouTube chamado Aulas de Programação. E aí no canal Aulas de Programação eu comecei a soltar alguns vídeos de programação e tal. E aí eu estava conversando com o pessoal do trabalho, e aí um cara que era meu chefe, ele falou assim, Léo, eu acho muito massa, eu já vi tuas aulas, são muito legais tuas aulas, mas nome Aulas de Programação é um nome muito grande. Apesar de ser um nome óbvio, assim, eu acho que ficaria melhor se tu desse um nome pequeno, um nome que tivesse a ver com a parte de codificação e tal. E aí eu comecei a pensar, né, vários nomes. Quando eu quero pensar em nomes, eu entro no registro BR, por exemplo, e começo a colocar domínios lá. Porque não adianta pensar no nome que não tenha URL, né? E aí eu procurei Coder, e aí não achei. E aí eu acho que eu testei outras coisas, e depois eu comecei a testar com aquela técnica de pegar a senha e trocar o número, né, a letra A pelo 4, o E pelo 3, o 0 pelo O, né? E aí eu fui lá, coloquei Coder e troquei a letra E, porque estava ocupado o domínio, pelo 3. E aí ficou COD 3R, né, que a gente lê como Coder, e daí surgiu o nome Coder. A gente tinha perdido o canal do YouTube, alguém hackeou o canal Aulas de Programação, e aí a gente perdeu, a gente tinha mais ou menos 10 mil inscritos na época no canal Aulas de Programação, e a gente criou do zero um canal, e a gente chamou, nessa virada, quando perdeu o canal, a gente chamou de Coder. E aí a gente começou a gravar um pouco mais no canal, e depois, logo na sequência, foi lançado o primeiro curso. E foi acontecendo devagar, assim, eu lancei o primeiro curso, eu tirei umas férias, e aí eu pensei assim... Era um curso de Java, né? Era um curso de Java. Eu pensei assim, tem muita coisa que eu começo e não termino. Então, eu começo um aplicativo e não termino. Começo a estudar, ler um livro aqui, sei lá, do mercado financeiro e não termino. Mas agora eu quero começar um projeto e quero chegar até o final. E eu só vou... Não importa se ele não vai ficar perfeito como eu gostaria que ele ficasse, mas eu quero que ele vá até o final. E aí eu tirei umas férias e fiquei lá 8 horas por dia, de segunda a sábado, direto, trabalhando nesse projeto. Comprei uma porta acústica bem simples, mas aí fechava e passava o dia trancado no escritório. E aí foi quando eu gravei o curso de Java. O curso de Java, ele saiu com 10 horas e meia de conteúdo. E 10 horas e meia de conteúdo hoje é bem mais rápido para eu gravar. Até porque muita coisa foi melhorando o processo no caminho, né? Eu gravava com chroma key e tal, né? Passava maquiagem. Eu lembro, hein? Pois é, porque eu gravava muito de madrugada. E aí eu parecia um morto-vivo, né? De madrugada, cansado do trabalho. Mas foi nessas férias que eu consegui realmente chegar até o final. E aí na verdade, eu não cheguei até o final. Eu completei 90% do curso nas férias e tirei mais 2 finais de semana e tirei umas folgas que eu tinha no trabalho. E aí eu consegui lançar o meu primeiro curso. Eu lancei o curso, se eu não estou enganado, 2 dias antes de começar a Black Friday. E aí vendeu bem mais do que eu imaginei. Eu estava esperando nenhuma venda, assim, no primeiro momento. Aí começou a vender e foi super empolgante. E como é que foi a sensação da primeira venda? Que tem a primeira venda... é o seguinte, né? Vamos lá. O Cid tem um e-mail que ele criou um e-mail lá para fazer testes, né?
Então, tu faz testes com esse e-mail e tal. E aí, vamos supor, eu preciso me cadastrar aqui na plataforma para testar. Aí ele criou um e-mail, o dele já estava sendo usado como administrador da plataforma, e aí tu criou um e-mail como se fosse um cliente, né? Uhum. E aí, a gente colocou a plataforma no ar, aí eu falei assim, Cid, já tá tudo no ar, subi lá as máquinas da AWS, né? Coloquei a plataforma, já tá funcionando lá, PagSeguro. Hoje a gente virou a chave e a plataforma tá no ar. Aí eu fiquei lá trabalhando e dando F5 na tela para ver o relatório financeiro se aparecer alguma venda, né? Aí isso começou 11 horas, aí F5 e tal. Quando chegou 2 horas da tarde, caiu uma venda. Eu, caramba, meu amigo, é a primeira venda, agora eu fico rico. Agora eu pago a conta de energia, não sei o quê. E aí fiquei super empolgado lá, né? Aí a venda era um valor barato, assim, né? Sei lá, caiu R$15 lá na conta do PagSeguro, e eu empolgadíssimo. Aí eu mando pro Cid. Ei, Cid, rapaz, tu não vai acreditar. Ele, o que foi? Caiu uma venda aqui, ó. Aí, como é o nome do usuário? Aí eu, rapaz, é um tal de Marcos, não sei o que aqui. Ele, não, cara, essa é a minha conta de teste aqui, ó. Fui eu que comprei. Ou seja, o cara comprou, tava só fazendo uma conta de teste e tal. Mas aí, depois começou a ter as vendas reais e tal, e foi muito empolgante. Mas a primeira venda foi meio frustrante, assim. Né? Foi um tiro-amigo, né? Total. Mas foi muito, muito legal, assim, a experiência de você perceber que as coisas... É como se fosse um túnel, né? E cheio de curvas, né? Você vai ver mais um pouquinho ali na frente, faz uma curva, vem mais um pouco, né? E aí as coisas vão acontecendo durante o processo, né? Então, muita coisa não foi planejado, mas foi acontecendo, né? A partir de um curso, acho que virou a chave no curso. Porque aí eu expus meu trabalho, deixei as pessoas dizerem o que é que elas achavam em relação ao meu curso. Teve até a história que eu já contei uma vez, que tiveram, sei lá, 15 feedbacks positivos, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, até que veio um cara que deu 1 estrela, né? Aí eu fiquei de noite, caramba. Vai morrer, vai morrer. Né? Não nasci pra isso e tal. 1 estrela. Tipo assim, 1 estrela é horrível, né? O curso presta porque não tinha 0 estrela. 1 era o chão, né? Aí eu, caramba, eu não nasci pra isso. Aí no outro dia não, cara, eu vou perguntar pro cara por que ele colocou 1 estrela, né? E aí foi a única vez que eu fiz isso. Hoje eu não olho muito pra não ficar... Até porque, tipo assim, quando você tem uma pessoa que critica, né, vai acabar chegando pela empresa, né? Tipo, tu vai receber alguma coisa, alguém falando, e tu diz assim, ó, Léo, essa crítica aqui é uma crítica válida e tal, né? Mas tem muita coisa que é pessoal, assim, às vezes o cara se frustrou porque talvez ele não tivesse os pré-requisitos, né, pro curso. Mas aí eu resolvi falar com o cara, né? Perguntei, fulano, tudo bom? Eu vi que você colocou 1 estrela, mas não deu nenhum feedback por escrito. Se você puder me dizer alguma coisa, eu estou aqui para melhorar, eu ainda estou terminando aqui o curso, né? Tem coisas que eu vou acrescentar, eu posso melhorar e tal. Aí ele disse, não, é porque eu briguei com a minha namorada e descontei aqui da avaliação, né? Mas depois disso eu nunca mais perguntei não, né? Se quiser colocar 1 estrela, vai ficar... nunca fui atrás de saber por quê, né? E tal. Sempre, às vezes eu olhava, né, para ver as críticas e tal, e sempre chegam as críticas, né, pelo time do suporte, eles vão dizer, olha, tá faltando exercício, os exercícios estão complicados, outro não foi claro nesse vídeo, grava um outro, então chega, né? As críticas chegam. Mas eu não fico olhando para não ficar me influenciando muito, porque é um mar de comentários, né? Às vezes positivos e negativos, e acaba que não acrescenta tanto, assim, na forma de produzir, digamos assim. E para você, quando foi que mudou a chave para você, de fato, empreender, né? Porque, como eu falei no começo da pergunta, você era um cara que tinha uma estabilidade. A gente sabe que na prática, estabilidade não existe, né? Então, você era um servidor público, tinha uma estabilidade, ou seja, tinha um emprego, entre aspas, garantido. E isso é o que a maioria das pessoas busca, né? Cara, eu quero ter segurança,
eu quero ter estabilidade para eu ficar o resto da minha vida aqui e eu não ter nenhum tipo de problema. Então, eu vou viver aqui e pronto, e eu vou me aposentar e eu estou feliz e com tudo garantido, né? E na sua posição, inclusive, você é um cara casado, com 2 filhos, um filho autista, e você estava naquela, cara, saio, não saio. Como foi para ti tomar essa decisão de empreender ou continuar com a estabilidade que você tinha lá? Eu acho que não foi uma decisão tão complicada de ser feita, porque ela foi feita de forma gradual, né? Ela não foi feita de supetão, assim. Então, eu gravava à noite, então eu trabalhava 8 horas, chegava em casa, tinha um tempo em família e tal, e obviamente teve sacrifícios, né, em relação ao tempo com a família, mas chegava mais ou menos umas 10 horas da noite, eu entrava no estúdio e gravava até 1 da manhã, por exemplo. Aí eu dormia, acordava no outro dia e seguia a rotina, né? Talvez eu dormisse 6 horas por noite, né? Dormia de 1 até 7, por exemplo. Aí acordava e chegava 8 horas no trabalho e essa rotina ficava sendo... E essa rotina ficava sendo repetida, né? Mas essa questão da virada de chave foi uma questão de, tipo assim, ó, tá tendo consistência nas entradas. Então, comecei a vender, e aí um mês dava um valor X, outro mês caía bastante, no outro mês subia. Só que chegou um momento que começou a ter consistência. E aí, teve um momento que foi marcante, que foi quando empatou. Né? Teve um mês que eu ganhei, na verdade não empatou, aumentou um pouco, né? Eu ganhei Tipo assim, mais... passou mais do que tu recebia na empresa. Passou mais, tipo assim, sei lá, R$ 20, R$ 30 a mais. No final, ficou ali como se fosse empatado, só que um pouquinho acima. E aí, no mês seguinte, a mesma coisa. Empatou um pouquinho a mais. Tipo, deu R$ 200 a mais. E aí, depois de 3, 4, 5 meses, já não era mais a mesma coisa. Era um e meio a mais. Até que chegou uma hora que ficou 2 vezes a mais do que eu ganhava no emprego formal. E aí foi quando eu comecei a me planejar para sair. O processo de planejamento para sair demorou talvez aí uns 4, 5 meses. Quando eu tive a ideia, falei com minha esposa, né? E ela falou, Léo, tem certeza que é isso mesmo e tal? Eu falei, ó, para que eu consiga me dedicar de forma adequada, está sendo muito sofrido para mim, porque madrugada é super cansativo, né? Por isso que eu usava maquiagem, né? Porque eu tava cansado, passava o dia trabalhando e no final das contas tinha que cuidar do filho, né? E o Gui dava muito trabalho, era muito agitado. E nessa época não tinha a Rebeca ainda. A Rebeca não tinha nascido. Tanto é que o estúdio que era o que eu gravei, né, esses cursos de madrugada, era onde a Rebeca virou o quarto dela depois. E eu sei porque quando ela nasceu, eu desfiz o estúdio e aluguei uma sala comercial, perto de onde eu trabalhava. Eu saí do trabalho e ia gravar. Né? E às vezes gravava na hora do almoço. Tirava 2 horas de almoço, e aí eu não comia, né? Tirava, sei lá, 20 minutos para comer e gravava 1h30. Porque era muito rápido. Eu subia lá, fechava a porta e gravava 1 hora. Então, dava tempo gravar tanto na hora do almoço como no final. Mas era muito corrido, assim, era muito desgastante. E aí eu resolvi que já estava tendo uma certa consistência, e aí eu pedi as minhas contas e saí. Nessa época, não se falava muito não era tão popular essa questão de trabalho remoto, não tinha tido a pandemia, então não tinha estourado essa questão de ter muitas vagas na parte da computação, né? Então, mas eu entendi que se acontecesse alguma coisa, tipo assim, não desse certo, eu tentaria trabalhar como desenvolvedor dentro de uma empresa, entendeu? Já tinha muitos anos de experiência na parte de arquitetura, então daria para eu ir para uma empresa e tocar a vida profissional, né? Mas nunca passou assim pela minha cabeça porque as coisas foram acontecendo, né? Foi lançando novos cursos, foi tendo demanda e tal, a gente começou a contratar gente, alugou uma sala, depois alugou uma sala maior, criamos lá um ambiente com as mesas do pessoal que trabalhava no suporte, né? A gente tinha
6 estações para a galera de manhã e o pessoal à tarde. E aí depois aí veio a pandemia, cada um foi para suas casas, né? Mas foi bem natural, assim, o processo, não foi de supetão. Mas claro que na hora que você vai lá e assina e tal, né? Que bate, fecha a carteira e vai embora, dá um certo frio na barriga, mas eu já estava bem mais tranquilo, entendeu? Já tinha passado essa fase do nascedouro da empresa, já estava se sustentando. Eu acho que isso deve muito à tua maturidade também, né? De acreditar também no teu potencial, porque não é decisão fácil de qualquer forma, porque você tem ali, entre aspas, um garantido ali, né? E de repente você abrir mão daquilo, talvez muitas pessoas pensassem um pouco diferente de você. Cara, eu vou levando aqui, né? Tipo assim, as 2 jornadas de trabalho até quando der, né? Mas a tua visão não, cara. Se eu focar nisso aqui, que já tá me dando um resultado melhor do que eu tenho ali, dedicando a maior parte do tempo, é lógico que eu vou ter um retorno melhor, né? Então, nada mais natural para você fazer essa mudança de chave, né? Até alguns amigos falaram, né? Tipo assim, tu acha que tá muito cedo, não, pra tu mudar e tal. Eu falei, não, eu tô sentindo que é o tempo, né? E não é muito recente, né? Assim, que eu acredito que cada pessoa tem um propósito, né? Um propósito, um direcionamento de propósito. Algumas pessoas nasceram para serem gestores. São excelentes gestores, né? Pessoas que sabem lidar com pessoas, sabem cuidar e valorizar pessoas, né? Porque tem um gestor que pisa em cima, né? Que acha que está por cima e tem que... Mas tem aquele cara que tem talento para extrair o melhor das pessoas, né? Esse, para mim, é o verdadeiro gestor. O cara que consegue olhar de forma sistêmica e extrair o melhor de cada um, né? Em prol de um objetivo da empresa, por exemplo. Mas eu me vejo que o meu propósito é ensino. Né? Apesar de que eu amo programar e eu amo os dias que eu fico no estúdio, eu não ligo câmera, não ligo luz e passo o dia codificando, eu acho muito massa. Eu gosto muito, eu tenho muito prazer em programar. Tu já me falou isso, né? Que assim, a maioria das pessoas, não vou dizer a maioria, né? Mas grande parte das pessoas, assim, cara, meu prazer é jogar videogame, meu prazer é fazer isso, é fazer tipo assim, é praticar um esporte, alguma coisa assim. E tu sempre deixou muito claro para mim que uma das coisas que mais você tem prazer é de programar, ou seja, você faz aquilo que é o teu trabalho e você faz com muito prazer, né? Sim. Eu tenho, ainda tá longe aqui, mas eu tenho um alarme que toca 6 horas, né? De parar de trabalhar, porque como é home office, então é bom você ter um limite. Mas a minha esposa mesmo diz, tu não respeita não, porque tu para o alarme e continua codificando, né? Mas é um prazer que eu tenho, né? De programar. Mas ensinar, eu acho que é o meu propósito, né? Apesar de que eu amo programar, e o fato de gostar de programar faz com que eu conheça a área e ensine, mas eu percebo que esse é o meu chamado de vida, né? Ensinar. E é legal, a gente estava vendo alguns depoimentos que a gente recebeu recentemente. A gente estava falando sobre isso, acho que uns 2, 3 dias atrás, né? Eu ia até perguntar isso agora, né? Porque a gente fez essa semana, na verdade a gente começou a colher na semana passada, a gente mandou um e-mail para a nossa base de alunos, colhendo testemunhos de pessoas que de alguma forma foram impactados pela Coder, né? Para que eles gravassem um testemunho para a gente. E como foi assim, emocionante e impactante ver a diferença, por exemplo, que o teu trabalho, o teu ensino fez na vida daquelas pessoas. A gente viu gente, por exemplo, que estava na pandemia, uma das pessoas, inclusive, né, o Johnny mandou um testemunho lindo, emocionante, inclusive, você via a alegria que ele tinha de ter aquela oportunidade de estar te agradecendo pelo resultado que ele teve ali através do teu trabalho, né? Ou seja, o cara estava na pandemia, era um músico profissional, se viu de uma hora para outra sem ter para onde correr, porque tudo parou na música, né? Nada voltado para a cultura, grandes aglomerações poderiam ser feitas, ou seja, casas de show, bares, ou seja, os músicos foram literalmente obrigados a parar de trabalhar, né? Então ele teve que procurar uma outra alternativa. E de uma hora para outra, o cara assim, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso arrumar outra coisa para fazer. E aí ele
cara, vou fazer um curso. Aí caiu nas tuas mãos. E ele mandou um testemunho, né, super agradecido, né, de ter feito essa mudança de vida, de ter feito essa mudança na vida dele. E hoje o cara tá lá, empregado numa multinacional, com um bom salário, com plano de saúde, quer dizer, vivendo uma vida que ele não vivia antes, e foi graças a um trabalho teu, né? E aí a pergunta é, cara, em cima disso que você tava falando, e eu peguei o gancho aqui. Como você se sente, cara, vendo vidas sendo transformadas, vidas sendo impactadas através do teu chamado, que é o ensino? Como é que você se sente? Pois é, aí é como se fosse um alinhamento, né? Tipo assim, eu tenho consciência, eu gosto de tocar, por exemplo, só pegar aqui um paralelo, né? Eu gosto de tocar, mas não se compara com o prazer que eu tenho de ensinar. Por exemplo, uma coisa é você gostar de uma coisa, outra coisa é você entender que aquilo ali está alinhado com o que você foi chamado para fazer. E quando eu vejo isso, é inegável pensar, poxa, olha aí as coisas confirmando, né? Mais uma confirmação de que esse é o meu chamado. Foi muito emocionante, né? Teve também um outro testemunho do João, que eu também achei muito massa, né? Ele falando que vinha da área de computação dentro da faculdade, e muitas vezes a faculdade não é moleza, porque às vezes não há um compromisso necessariamente com a didática. Às vezes o professor é muito bom, ele é um cara de pesquisa, é um cara de publicação, de artigos, é um cara fenomenal em termos de conhecimento, mas na hora de passar o conhecimento ele não é tão bom. E isso frustra muita gente, né? Ele estava para desistir da área, estava terminando a faculdade, estava para desistir, e aí pegou um curso nosso e foi ali que os olhos dele se abriram, né? E ele começou a entender mais e entrar no mercado de trabalho. Mas uma coisa que não era tão clara, embora eu suspeitasse, mas não era tão clara, é a mudança de histórias, né? Você tem, de fato, mudanças de histórias e famílias que são modificadas, né? Que mudam a sua história por conta de um curso, né? Por conta de uma formação e tal. Então, isso é fantástico. Você entender essa história de tocar em pessoas. Cada vez mais, hoje eu cuido dos adolescentes dentro da minha igreja, né? E eu percebo a importância que é você influenciar as pessoas, você ser um exemplo bom, se conectar com pessoas, né? E adolescente é um bicho estranho, digamos assim, dá um certo medo, mas essa questão de você entender que a coisa mais importante é você impactar a vida de pessoas, porque isso reverbera para a eternidade, não é só uma coisa momentânea. Então, para mim como se fosse uma medalha de ouro, né? Tipo assim, caramba, que é uma medalha de ouro, porque essa vida, essa família, né? E uma pessoa estava dizendo, cara, hoje eu tenho como cuidar do meu filho, eu tenho como cuidar da minha filha. Agora eu trabalho numa empresa multinacional que tem plano de saúde e eu tenho como dar condições para minha família. Pô, é muito massa você ver isso sendo falado, né, por uma pessoa dizendo assim, ó, a programação mudou a minha história, né? E eu ser parte desse processo de transformação, entendeu? Cara, muito massa. Cara, assim, uma questão que me veio agora, né? E sobre essa questão de programação, de tecnologia e esse dom que você tem para ensinar, né? E às vezes as pessoas pensam que você é um extraterrestre, né? Um cara, digamos assim, acima da média, né? Porque você consegue dominar ao mesmo tempo tantos assuntos, explicar aquilo de uma forma tão clara e tão simples e tão fácil para elas entender, que aí fica a pergunta, né? Qual é o teu diferencial? Ou se você se acha um pouco acima da média para dominar tanta coisa? Não, eu acho que é a questão de... Imagina um prédio, né? Por mais alto que ele seja, tudo começa a partir das fundações. Em cima de fundações você vai criando as coisas, né? Então, na programação, você tem muita similaridade entre as linguagens. Você tem muita similaridade entre os frameworks e as ideias por trás das coisas, das tecnologias.
elas conversam muito entre si. Então, chega um momento que, no início, você está muito ligado àquilo que você escreve, ao texto que você escreve. Ou seja, você está muito ligado muito à parte prática. E tudo que você tem é a parte prática. E aí você vai aprendendo os conceitos a partir dali. E depois que você começa a abstrair um pouco a parte prática e focar mais naquilo que é conceitual, aquilo que é mais sólido, você muda de uma linguagem para outra sem grandes dificuldades, porque você tem um conceitual que te sustenta ali. Por mais que a linguagem tenha conceitos novos, conceitos que você não está acostumado a ver em outras linguagens, né? Mas você tem uma base que te garante ali, sei lá, 80% das coisas, e a partir dali você vai construindo novos conceitos. E esses conceitos novos, muitas vezes outras tecnologias acabam pegando essas ideias legais e importando, e você vai começando a ver isso em mais lugares. Então, com o tempo fica mais fácil acompanhar, porque você já pegou muitas coisas. Mas no começo é difícil para todo mundo. E uma coisa que me ajudou muito foi muita gente me ajudou, né? Dentro da empresa que eu trabalhava, né? Pedro, Marcelão, o próprio Paulo, que foi o que divulgou no e-mail, ele era programador, depois ficou na parte de gestão, me ajudava muito, né? E explicando, dizendo, cara, não faz assim, não faz assado, tá despadronizado. E aí você vai construindo um bloquinho de cada vez e depois fica mais fácil de caminhar. Mas eu acho eu me vejo um cara bem na média, assim, em relação à parte técnica, só que aí como eu sempre gostei de estudar, e o prazer faz com que você estude muito, e estudando muito você acaba conhecendo mais e tendo mais visão sistêmica das coisas, porque eu vou experimentando muitas coisas. E na parte da didática, é uma paixão que eu tenho e eu acho que eu consigo explicar as coisas de uma forma fácil, assim. Então, eu poderia dizer que isso, sendo bem realista, é um dom que eu recebi de Deus, assim, para explicar de forma fácil. Então, eu consigo normalmente explicar as coisas. Se eu parar para pensar aqui uma história para explicar um conceito de programação, por mais que a pessoa não seja da área, ela vai entender o que é que eu quero dizer se eu estiver falando para o público certo, né? Mas em relação às outras coisas, eu acho que é muito prazer. Eu fui para eu já contei essa história algumas vezes, e tu estava nesse dia, se eu não estou enganado, que foi o workshop do Frank Gambale. Tava lá. Tava eu, tu, o Aristides, né? E o Gabriel também. O Gabriel é bem pequenininho, hoje é maior que eu. E a gente estava lá no workshop dele, o Frank Gambale, e eu acho que o Samurai já até fez um vídeo que até botou o Frank Gambale lá. Explica aí quem é Frank Gambale, para quem não conhece. Ele é um guitarrista americano, é muito bom. É o cara que inventou o sweep picking, né? Que é uma técnica de palhetada lá para o cara ser muito mais rápido. E hoje essa técnica é usada aí por uma galera. E o cara fez a pergunta para ele, Frank, qual é o percentual de dom? Quanto de dom a tua tocada tem? E aí eu nunca vou esquecer o que ele falou. Tem 10% de dom, 90% é trabalho duro. Ou seja, 90% do que o cara toca é horas e horas dedicadas ao instrumento. Então é basicamente isso, né? A programação é isso. Talvez o cara tenha 10% ali de dom, ou 10% de gostar, e 90% é ralação, estudando, testando, errando, né? E fazendo, e eu acho que isso vai trazendo... E eu me importo muito, sabe? Eu acho que é uma coisa, também uma característica legal. Eu me importo com o código, por exemplo. Então, se eu vejo um código esteticamente feio, eu vou querer mudar ele para ele ficar esteticamente bonito. Isso faz com que eu tente mexer, e esse mexer, muitas vezes, vai me dando ferramentas que me ajudam a ensinar, me ajudam a pensar sacadas que eu não tinha pensado de primeira, porque eu fiquei olhando, cara, não é isso, tá faltando alguma coisa. Até que chega no ponto, agora ficou bonito, ficou legal, gostei, entendeu? Então, se importar também ajuda muito a sempre buscar fazer um código melhor e tal. Então, isso ajuda pra caramba. Então, pessoal,
Se o Léo tá dizendo isso é porque tem jeito, viu? É malhar mesmo, é trabalhar, é colocar realmente o trabalho no dedo mesmo, né? E tem horas que você não vê o resultado. Eu tô malhando agora na academia, não tô vendo resultado nenhum. Realmente, cara, tá pior, inclusive, viu? Mas eu tô crendo que com o trabalho eu vou chegar lá, né? Então, É melhor não ficar assim, criando expectativa, né? Quando você vê, o resultado aparece, né? e foi engraçado, eu tenho um amigo da gente, né? Que ele era meu aluno, morava em Brasília, se mudou aqui para Fortaleza, onde tem a sede da Colda, e ele passou a ser estagiário da gente, que é o Daniel, o Panda. Panda. A primeira vez que ele me viu, ele falou assim, cara, eu achava que tu era mais forte. Eu, valeu, Panda, obrigado aí, cara. Dê pelo menos um abraço aqui, né? Você vê como a câmera engana, né? Cara, pode parecer mais forte, mas eu tô ficando, viu? Agora eu tô malhando e tal. Tô vendo, cara. Daqui a um ano. Tá com enchimento a camisa? Cara, tu tem alguma frustração, algum sonho que você não realizou ainda? Um sonho que eu não realizei. Eu tenho muita vontade de morar um tempo fora, né? E eu quero ensinar inglês também. Então, eu penso em, por exemplo, pegar um conteúdo, gravar ele todo em português e depois pegar esse mesmo conteúdo, esse mesmo planejamento e gravar ele todo em inglês. Eu consigo participar de reuniões em inglês, eu vou para qualquer palestra, assisto, me comunico com as pessoas, né? Mas o meu nível de inglês ainda tem muitos erros, né? Que para ensinar, para ser um professor, eu acho que precisaria passar pelo menos uns 4 meses, 5 meses só no inglês, né? Virar a chave, até talvez menos do que isso, para fluir no ensino. Então, acho que o sonho que eu tenho é passar a ensinar inglês também, né? Com relação ao planejamento, com relação à gravação, continuaria gravando em português, mas eu penso em aproveitar, digamos assim, o planejamento é a parte mais trabalhosa. Gravar é rápido. Então, e normalmente eu planejo gravando. Então, planejar e gravar na minha língua nativa não tem igual, né? Então, eu vou continuar fazendo com certeza. Mas gravar em inglês é um sonho ainda não realizado. Vai acontecer. Com certeza. Já fiz uns testes aí e tal, mas nunca mostrei pra ninguém, né? Tem coragem, não? Ainda não. Mas se tiver que entrevistar alguém aqui, a gente vai no... De boa, né? Liga o 4x4 no inglês e vai passando por cima de tudo aí, de regra gramatical e vai... Vamos pra cima, né? Vai pra cima. Mas assim, nunca... Apesar de nunca ter morado fora, né? Eu escuto muita coisa em inglês em 2x, né? Tenho até diminuído essa prática do 2x. Já há algum tempo eu tô indo desacelerando. Indo pro 1x e tal, assistindo o tempo normal. Mas já assistia muita coisa em 2x e meio em inglês, entendeu? E entendi tudo, então era tranquilo. Já fui treinado no listening, né? Tranquilo. E no speaking, eu consigo falar bem, mas nunca parei para estudar gramática. Então, sempre foi aprendendo a partir de seriados e discutando, né? Então, acaba que a gramática, às vezes, dá uma sofrida, né? Tem uns ataques do coração, mas eu falo bem, me comunico bem. Vez por outra que acontece um deslize, mas para ensinar ainda está faltando uns ajustes, né? Aí. Bom, cara, da minha parte aqui, eu acho que eu não tenho mais perguntas hoje. Para mim foi um prazer assim imenso dividir esse espaço com você, participar desse momento contigo, né, te entrevistando, porque como eu sempre falei, cara... E foi só a primeira, né? A primeira, né? Mas só a primeira, outras, que né? agora a gente vai ter várias, né? Exatamente. E para mim, assim, eu sempre falei que eu tenho uma admiração muito grande por ti, pelo profissional que você é, pelo homem que você é. Eu tenho uma coisa que eu já falei, acho que para minha filha, e eu acho que eu já disse pro Léo também, disse, cara, eu queria que a minha filha casasse com um cara como você. Rapaz, aí é... Aí é gostar do cara, me toca aqui. Garota, aí sim, viu? Aí ele falou do good guy, o Léo é o cara mais good guy que eu conheço. Falar nisso, Léo, conta aquela história do orçamento. Sim, a gente... Pra você ver como esse cara é good guy. Ele não existe não, gente. Vou fazer essa aqui olhando pra câmera ali. Viu? Isso, faça lá. A gente foi pintar uma parede, né?
A gente tinha nesse estúdio que a gente tem agora, né? Esse aqui não tem painel nenhum, porque a gente tem a cortina, o tapete, e no teto a gente tem isolamento, mas no outro estúdio a gente tinha esses sonex pregados na parede, né? Com cola. E aí, para entregar a sala, isso aconteceu do meio para o final da pandemia. A sala era alugada, né? A sala era alugada e a gente precisou arrancar o sonex da parede e ficou todo esburacado a parede. E aí eu falei assim, Cid, se fosse só para pintar, cara, eu pintaria. Tranquilo, eu até gosto de fazer uns trabalhos manuais, nunca dá muito certo não, e a gente perde mais dinheiro, mas eu toparia fazer esse trabalho, mas aí tem que amassar e lixar, e aí não dá não, vamos contratar alguém. Ele, beleza, contrate alguém lá e depois tu me diz o valor. Aí eu, beleza. Aí ele falou assim, ó, Léo, sendo assim mais ou menos, eu acho que um preço razoável vai ser mais ou menos aí na faixa de R$400 e tal. E eu disse assim, Léo, mas o cara vai colocar o preço... E quando ele for colocar o preço, ele já coloca pra cima, porque ele sabe que você vai chorar. Isso, Então ele já coloca pra cima sabendo que você vai pedir um desconto e o cara vai dar. Então, se o cara pedir 500, tu desce um valor lá e vocês chegam no meio termo ali pra fechar, né? Eu acho que 400 é um valor legal, porque a parede é mais ou menos assim desse tamanho e tal. Aí ok, né? Aí eu liguei pra um cara que tinha feito a reforma lá em casa, né? É o André. E aí fala André, tudo bom, cara? O Léo... Rapaz, tem uma parede aqui para lixar, emassar, pintar. Quanto é que tu faz, não sei o quê. Aí ele... Léo, eu preciso ver, cara, mas talvez aí uns R$500. Aí eu... Beleza. Aí ele foi lá. Aí a gente conversou. Prezão, cara, sou camarada aí. Você fez a reforma do meu apartamento todinho. Deu uma baixada aí. Não, cara, faz o seguinte... Porque é pra ti, eu vou fazer só 250. Aí você quebra minhas pernas. Aí você também botou... Baixou demais. Baixou demais. Aí se humilhou, né? Aí eu fico... Eu vou sair daqui triste. Vamos fazer o seguinte, bora fechar nos 400, né? Você pediu 500 no começo, mas você baixou pra 250, né? Que eu achei demais. A gente fecha nos 400 que dá certo. Aí ele, show de bola. Você tá dizendo, né? Por mim, fechou. Pensa no negoção, viu? Aí eu mandei um áudio pro Cid. Ei, Cid. Rapaz, deu certo. Consegui aqui baixar pros 400 que tu tinha falado. Ficou show. Aí o Cid, maravilha, não sei o quê. Aí ficou, né? Quando deu mais ou menos 10 dias depois... Aí ficou aquela vozinha na cabeça. Vai morrer, né? Vai morrer. Aí quando deu mais ou menos uma semana, uns 10 dias depois, ei, Cid... Se eu te contar a história dos 400 aí. Aí ele, cara, não acredito que tu fez isso, não. Aí eu fiz. Não, cara, porque tem que valorizar o trabalho e tal. É por isso que eu digo, esse cara aqui não existe não. Good guy igual ele não existe não. Em relação a essa questão de valorizar assim, o trabalho das pessoas, sempre faço questão de dar mais, né? Porque a gente vive num país, né? E é uma coisa que eu sempre comparo. Eu não sou fã necessariamente de Estados Unidos ou países de primeiro mundo e tal, mas eu acho que uma coisa legal que acontece lá é que a galera valoriza muito pessoas e as coisas são baratas e as pessoas são caras, né? E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Um celular é caro, mas o trabalho da pessoa é barato, entendeu? Então, a gente valoriza aquilo, a gente está no caminho contrário, né? Eu acho que a gente tem que valorizar pessoas e desvalorizar as coisas. As coisas têm que ser barato, né? Celular é para ser barato, computador, porque isso gera riqueza, isso traz muita coisa legal, né? Mas valorizar pessoas não precisa fazer, né? Eu sempre dou essas, né? Tá certo. E vou remando contra a maré, né? Tá certo. Tem hora que tem que dar uma valorizada, aquela chorada e tal, né? Então, cara, só continuando a fala lá, então, para mim foi um prazer muito grande e acho que esse com certeza esse é o primeiro de muitos que a gente vai gravar. Eu espero que vocês tenham gostado do papo. Esse aqui é o episódio 0, né? Que é o episódio de teste. Exatamente. Vai ter o oficial ainda, a abertura, né? E tudo indica, acho que você vai estar assistindo. E se você assistiu até agora, gente, não esquece de compartilhar e de curtir, porque a gente vai fazer um trabalho muito legal daqui para frente aí, em vários bate-papos que a gente vai ter aí. E aí, Léo, suas últimas palavras.
Pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. Tô sentindo mais firmeza, acho que vai pro ar. Teve aqui uns pequenos contratempos, a luz apagou, a câmera parou, mas a gente chegou aqui até o final. E se você chegou até aqui, curte, compartilha. Em breve a gente vai estar lançando aí uma sequência de podcasts. A gente vai estar fazendo esse formato, né, Cid? Eu e você aqui. Inclusive a gente tem planejado alguns convidados, trazer para cá para conversar e bater papo. Vai ter bate-papo técnico, tem pessoas que eu já estou conversando para trazer para cá, para o estúdio, que está sendo reinaugurado aqui. Depois a gente vai pegar umas imagens, se é que a gente não já mostrou lá no começo, para depois mostrar aqui como ficou um ambiente legal. E chegou até aqui, curte, compartilha. Em breve a gente vai ter novos conteúdos aqui no canal da Coder. Valeu! Valeu, pessoal!